aspas para Haddad. São 30 bilhões de cortes de despesas. Não, doutor. Não. Tem corte de despesa nenhum aí. As palavras contam. Corte é corte. Corta. Corta aqui, ó. Corta. Não vou cortar o Estadão. Corta. Cortou, não volta. Cortou. O que o governo faz é congelamento de despesas. Com uma parte contingenciamento, uma parte bloqueio. Isso pode ser descongelado. Só que o governo propôs de cerca de 30 bilhões de congelamentos, mas precisava de quase o dobro. Aí o que faz? Lança a mão do IOF para arrecadar. Então, eles estão confessando isso aqui. A gente fez o congelamento de... Não é corte. Fizeram um congelamento de 30 bilhões. Precisávamos de pelo menos mais 20. Não dá para congelar mais. Aí o que fazem? Vamos aumentar um impostozinho. Vamos usar o IOF regulatório para compor? Então a gente faz o congelamento aqui e aumenta a arrecadação acolá. Foi isso que foi feito. Aí vem a chantagem, porque a Haddad foi ter ontem com Alcolumbre e Hugo Mota. Foram conversar, né? O Davi Alcolumbre e o Hugo Mota. E a conversa de Haddad é muito clara. Ó, é essa aqui. São 30 bilhões de cortes de despesas, que não são cortes, está errada essa fala, são 30 bilhões em despesas, sendo 10 bi de bloqueio e 20 bilhões de contingenciamento e 20 bilhões de receitas adicionais para cumprir as metas fiscais. O que ele está dizendo aí? O parlamento. E é daí porque eu acho difícil que o parlamento saia do palavrório para meter a mão mesmo no troço, para modificar mesmo, derrubar o decreto. Pode ser que eu seja surpreendido por isso. Mas a chantagem está aí. Haddad está dizendo e disse, está claro isso, e eles compreenderam. Hugo Mota especialmente compreendeu. Claramente. Haddad está dizendo, ó, se vocês mexerem nesse decreto, se vocês derrubarem, se houver mais alguma modificação nesse decreto, eu vou ter de aumentar. Eu não fiz o congelamento maior pensando em vocês. Se vocês mexerem no decreto do IOF, eu vou ter que aumentar o congelamento. E obrigatoriamente, por lei, no caso do contingenciamento, por exemplo, aumentando, e no caso do bloqueio também, que é uma determinação do Supremo, aumentando bloqueio e contingenciamento, eu vou ter de aumentar o represamento em emendas parlamentares. Vocês topam isso? Em parlamento, vocês estão dizendo... O Hugo Mota disse que o aumento do IOF é uma medida muito infeliz. Davi Alcolumbre fez discurso de defesa da separação entre poderes e da defesa, portanto, de uma lógica republicana. Cadê Alcolumbre? Deixa eu achar ele aqui. A fala de Alcolumbre. Cadê? Cadê o Alcolumbre? Aqui. Um trecho do que disse Alcolumbre. Que este exemplo do IOF seja a última das ações do governo tentando, de certo modo, usurpar as atribuições do legislativo. Aí, Alcolumbre. Em certo sentido, a fala dele até admite, né? Até admite que talvez não dê para fazer muita coisa em relação ao IOF. Que seja a última vez. Que seja a última vez está posta, né? Eu entendo assim. Análise do discurso. Que seja a última vez. Da próxima eu não admitirei, mas nessa, talvez, hein, Alcolumbre? O discurso está bonito, mas vai materializar? Vai derrubar o decreto do IOF? Vai perder emenda parlamentar. E o mandato, já falei isso aqui, mandato de Alcolumbre, mandato de Hugo Mota, razão por que foram eleitos presidentes das casas legislativas, o mandato é para proteger o orçamento secreto. Mais amplamente para proteger o quinhão dos mais de 50 bilhões em emendas parlamentares. Faz o discurso contra o IOF, mas fere o mandato. Que se derrubar o decreto, vai ter de cortar a emenda, vai ter de represar, congelar mais ainda emendas parlamentares. Vão topar? Isso que o Haddad trucou ontem. Haddad foi lá ter com a rapaziada e disse, ó, vou ficar nesse discurso aí? Beleza, a realidade é essa. Mexeu aqui, mexe acolá. É causa
E é feito. Isso que a Haddad fez. Cadê? Eu já disse, né, que a Haddad esteve ontem com o Davi Alcolumbre e Hugo Mota e explicou-lhes as suas razões. As suas razões. A conversa é papo reto. Gente boa, o lance é o seguinte: nós juntos criamos esse orçamento. Esse orçamento é inviável. A gente projeta arrecadação que não virá, frustração, preciso contingenciar. E a gente tem despesas que crescem sem parar, porque a gente não abre mão de despesa nenhuma, ao contrário, a gente aumenta gasto, vamos ter que bloquear. Só que o bloqueio, o congelamento necessário é de mais de 60 bilhões. Eu vou raspar fundos, porque, reparem, não é só o IOF, está passando despercebido, quase despercebidamente, mais uma raspada em fundos privados, né? Fundos com recursos da União, que foram constituídos, esses recursos alocados para, por exemplo, o caso das enchentes no Rio Grande do Sul, ainda por causa da Covid, é um dinheiro que está parado. Então, o governo vai fechar essa conta também, para além do aumento do IOF, raspando os bilhõezinhos desses fundos aí. São dinheiros da União, sem dúvida nenhuma, mas são recursos não recorrentes. Então, vai raspando tudo, o dinheiro vai acabando, vai raspando para fechar a conta. Vai raspando. Repito, esse dinheiro uma hora acaba. Não é receita recorrente, certo? Para fechar essa conta. Temos falado sobre isso frequentemente. Desses fundos, por exemplo, privados, vem os dinheiros para pagar por fora o pé de meia. Só para ter uma noção do que a gente está falando. Então, a Haddad fala: a situação é essa. Se mexer nisso, eu vou ter de congelar mais emenda parlamentar, Alcolumbre, que é a tua vida, irmão. E aí? Não, veja bem. Então, não, calma, vamos ver. É isso. A conversa é essa. E aí o governo nos ameaça a todos com a possibilidade de parar a máquina pública. Como se eles tivessem... Olha, o governo assumiu ontem e viu as contas que herdou e, meu Deus do céu, vai parar, vai quebrar o país. Não. Isso é conta deles. Assumiram o país numa situação que não era boa e optaram, em vez de fazer reforma estrutural da despesa, optaram por meter o pau na máquina e fizeram a PEC da transição. A escolha do governo Lula foi por gastar. Criaram uma farsa, a fachada do arcabouço fiscal. Brincam de bater metas, enquanto o endividamento aumenta. Aí chega agora, parece que não é com a Haddad, parece que não é responsável por esse troço, por essa situação. Máquina pública ficaria em situação delicada sem alta do IOF. IOF é desespero. Apertou o botão do IOF, é desespero. Acabou o dinheiro. Mas quem nos levou a esse lugar, gente?